Governo do Estado divulga calendário do IPVA 2024 e você vai ver também. Lei que prevê políticas para pessoas em situação de rua é sancionada. De psicólogo a geólogo, as profissões que estarão em alta em 2024. E os segredos para uma redação nota 1000 no Enem. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Tempo chuvoso aqui em Criciúma, sede da TV Primavera, com máxima aí na casa dos 26 graus. O presidente Lula sancionou ontem a lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A legislação tem como objetivo a promoção dos direitos humanos dessa parcela da população em relação às políticas de trabalho, renda e qualificação profissional. Na nova lei, é considerada pessoa em situação de rua quem faz parte do grupo populacional heterogêneo que utiliza os largadouros públicos como espaço de moradia e de sustento, bem como as unidades de acolhimento institucional para pernoite, eventual ou provisória, por situação de vulnerabilidade social ou vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Entre as diretrizes da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População de Rua estão programas de elevação de escolaridade, qualificação profissional e de promoção do acesso amplo, seguro e simplificado ao trabalho e à renda, fortalecimento e estímulo ao associativismo, ao cooperativismo e à autogestão de empreendimentos de economia solidária de pessoas em situação de rua, além de mecanismos para a criação de incentivos à contratação desta população. A União, por meio do Poder Executivo Federal e os demais entes federativos, poderão firmar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento e execução de projetos que beneficiem a população em situação de rua e estejam de acordo com os princípios, as diretrizes e os objetivos que orientam a PNTC POP Rua. De acordo com a lei, nos locais que o poder público aderir à política, deverá ser criada uma rede de centros de apoio para prestar atendimento a essas pessoas que buscam por orientação e inserção no mercado de trabalho. Já as cooperativas sociais ligadas às pessoas em situação de rua deverão organizar seu trabalho para minimizar as dificuldades desse público, especialmente quanto a instalações, horários e jornadas de trabalho. Elas também deverão desenvolver programas especiais de treinamento para aumentar a produtividade e a independência econômica e social. E o Procon Brasil coordenou uma operação para fiscalizar 34 aeroportos de 26 estados brasileiros. A ação foi realizada em parceria com representantes da OAB, Ministérios Públicos, defensores e entidades civis, após reclamações de consumidores sobre os serviços prestados pelas companhias aéreas. Essa ação pôde ser vista como uma resposta para a população. Isso porque em 2023, mais de 95 mil reclamações foram feitas no site consumidor.gov.br. Já em um outro sistema, o do Ministério da Justiça e Segurança Pública, outras 77 mil reclamações foram registradas no ano passado. Além da fiscalização, os PROCONs também realizarão uma pesquisa para apurar a percepção dos consumidores sobre os serviços prestados pelas empresas aéreas. O levantamento será feito presencialmente e também estará disponível para ser respondido online nas redes sociais dos PROCONs até o próximo dia 25. Para aproveitar o grande movimento das férias, as cidades receberão a fiscalização de forma simultânea em aeroportos e terminais.
2 exemplos são as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em dezembro do ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor criou um comitê para estudar e implantar novas medidas que ajudem o consumidor do setor aéreo. A primeira reunião deste comitê está prevista para ocorrer ainda este mês. E nos últimos 20 anos, os desastres naturais no Brasil provocaram a morte de 4.255 mil pessoas. E os prejuízos foram de 500 bilhões de reais. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma mistura de vegetação extremamente variada, dividido entre zona rural e zona urbana, um país de extensão continental. Esse é o Brasil, mas nos últimos 20 anos, todo esse território passou por momentos delicados. Nas últimas 2 décadas, foram 4.255 pessoas que morreram em razão de desastres ambientais no país e outras 8 milhões ficaram desabrigadas. O prejuízo chega a quase 500 bilhões de reais, segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que englobou casos de chuvas intensas, estiagens, inundações e ondas de calor. Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal se destacam entre os estados com mais pessoas afetadas. Dados da Confederação Nacional de Municípios apontam que nos últimos 10 anos, 93% das cidades brasileiras foram atingidas por desastres naturais, como tempestades, enxurradas, inundações e alagamentos. Os estudos referentes aos anos de 2013 a 2022 indicam que mais de 2 milhões de moradias foram danificadas. Dessas, 107 mil foram completamente destruídas. Considerada a maior tragédia ambiental do país até o momento, o rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, que aconteceu em 2015, resultou na morte de 19 pessoas e na contaminação do rio, solo, mar e a destruição da flora. Em 2023, quase metade dos óbitos causados por desastres relacionados à chuva são do Rio Grande do Sul, de acordo com o CNM. Foi o ano em que o estado enfrentou situações climáticas extremas, como ciclones e tempestades, influenciados principalmente pelo fenômeno El Niño. E as chuvas no Rio Grande do Sul causaram um prejuízo estimado em 3 bilhões de reais e cerca de 67 mortes foram registradas durante todo o ano. Em setembro, a passagem do ciclone extratropical afetou mais de 90 cidades gaúchas. Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial em julho do ano passado indica uma tendência de aquecimento de longo prazo e um aumento no nível do mar em países da América Latina e Caribe. O documento destaca ainda o aumento das temperaturas, o que favoreceu períodos de incêndios florestais e a emissão de altos níveis de dióxido de carbono. Isso fez o Brasil vivenciar períodos de calor extremo e pelo menos 15 estados entraram em alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia. No Rio de Janeiro, por exemplo, os termômetros marcaram mais de 42 graus em novembro, com sensação térmica de 58 graus Celsius. O ano de 2024 não está sendo diferente. No início de janeiro, as chuvas que ocorreram no Distrito Federal vêm causando estragos em diferentes regiões administrativas. A governadora em exercício, Celina Leão, decretou estado de emergência devido ao mau tempo. Assim como no Rio de Janeiro, as chuvas do último fim de semana já somam 12 mortes até o momento. O balanço parcial aponta para mais de 47 mil pessoas afetadas pelas chuvas, pelo menos 331 desabrigadas e mais de 12 mil desalojadas. E a seguir, os segredos para uma redação nota 1000 no Enem. A gente vai apanhar, a gente vai perder. Caleb dizia, não, vamos com ânimo, pessoal. Essa terra é nossa herança, nós vamos alcançar. Por isso que Deus se agradou dele. Ele era um cara animado, irmãos. Ele era um camarada animado. E se ele dependesse
dos demais, ele ia se contaminar. Cuidado, tem gente perto de você, tudo contaminado, mas a tua luz tem que brilhar. Sim ou não? A tua luz tem que sobressair nas trevas, no meio do desânimo. Você tem que fazer a diferença. Amém, pessoal? Se você brilha, se você é uma pessoa de Deus, a tua luz vai fazer toda a diferença na tua vida. E aí, por que Deus falou? Caleb vai entrar, porque nele houve um outro espírito, animado, ousado. Não, vamos lutar, vamos para cima. Então, segunda coisa, irmão, tem um outro espírito, pessoal. Toma cuidado com o espírito do diabo, espírito de murmuração, de desânimo. Não vai dar, pastor. Vai dar, irmão. Para Deus não há nada impossível. Agora, a outra questão, pessoal, Caleb perseverou. Isso aqui, pessoal, Jesus falou que aquele que perseverar até o fim. Irmão, lá no livro de Jó, está escrito que o início da pessoa pode ser pequeno, irmão. Tudo na vida da pessoa começa de uma forma talvez até meio que insignificante, pequenininho. Mas ela vai crendo, vai trabalhando, vai lutando. E a Bíblia diz, o teu começo pode ser pequeno, mas o final dele será grande em extremo. Quer dizer, a pessoa perseverou e Deus vai abençoando cada vez mais. Meu irmão, ninguém começa por cima, não. A pessoa começa por cima, que não é provada, que não é testada, que não é experimentada, ela se ensoberbece. Toda pessoa que começa pequenininho, com Deus, que luta, que crê, que persevera e tal, Deus vai levando ela para um cenário cada vez melhor. Deus vai abençoando. Mateus 25, 21, você vai sendo fiel no pouco e no muito, Deus vai te colocando. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arce Preste Paiva, 135. Nós precisamos buscar a Cristo mais, viver com Cristo, para nós sermos essas pessoas vitoriosas. Não adianta ficar só orando. Eu estou orando, estou suplicando. Isso é bom que você está fazendo. Você tem que fazer mais do que isso. Encontrar o seu Criador, receber Jesus como Senhor da sua vida, ter um compromisso com Ele, adquirir uma Bíblia, nem que seja a edição mais baratinha, que o conteúdo é o mesmo. O que muda é a qualidade do papel, do acabamento. Tem Bíblia de R$11 aí que vai fazer do 15, sei lá, 20. Estou meio desatualizado, mas eu sei que sempre faz umas baratinhas, os mais necessitados poderem comprar e assim pegar a palavra de Deus. Vamos crer no que Deus está falando. Deus quer nos abençoar e Deus vai nos abençoar. Piloto de drone, psicólogo infantil e técnico em geologia. Essas são algumas das profissões que estarão em alta em 2024, segundo uma pesquisa divulgada por uma plataforma especializada em mercado de trabalho. Confira. O levantamento refletiu sobre as grandes tendências do mercado de trabalho no Brasil e a analista de privacidade está liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo. A lista, com 25 empregos, inclui as posições de analista de cibersegurança, executivo de vendas, gerente de contas estratégicas, engenheiro de segurança de processo e assessor de investimento. O cargo de gerente de tráfego é compartilhada todos os anos pela plataforma. A pesquisa é baseada em dados dos usuários sobre as vagas que ocupam e classificam os cargos que tiveram crescimento mais acelerado nos últimos 5 anos da plataforma. O primeiro lugar do ranking ficou com o cargo de analista de privacidade e o segundo com analista de cibersegurança devido aos avanços tecnológicos em 2024. Já os empregos de psicólogo infantil, piloto de drone e técnico em geologia são novidades na lista. A presença do psicólogo
psicólogo apontam uma crescente conscientização sobre a importância e o cuidado com a saúde mental. A lista também detalha sobre as atribuições dos cargos e as cidades brasileiras com mais contratações. E olha só, uma pesquisa mostrou que os distúrbios do uso do álcool podem estar ligados a alguns fatores, como genes, além de causar dependências para toda a vida. O estudo da Universidade Norte-Americana da Califórnia, em San Diego, aponta que nenhum gene isoladamente é responsável por uma pessoa desenvolver o distúrbio de uso do álcool, mas que provavelmente centenas deles têm um papel nisso. Foram identificados alguns traços que esses genes influenciam, a começar por como o corpo processa a bebida alcoólica. Se o metabolismo do álcool estiver prejudicado, por exemplo, a bebida pode ser fisicamente desagradável, provocando náusea e dor de cabeça na pessoa. Ter essa característica, que é associada a pelo menos 2 variantes de genes que são mais comuns em pessoas de origem asiática, diminui o risco de distúrbio de uso de álcool, porque a pessoa é menos propensa a beber muito ou não bebe nada. Mas existe um outro grupo de pessoas que demora a sentir os efeitos do álcool, mesmo bebendo grande quantidade. Então, essas pessoas têm um risco maior de distúrbio de uso do álcool, que pode significar que a alta tolerância ao álcool pode estar ligada a como o corpo metaboliza a substância e, por isso, não se sentem tão embriagadas quanto outras quando bebem muito, ou podem não reconhecer quão bêbadas realmente estão, e assim não veem o sinal para reduzir ou parar de consumir. Embora cientistas não tenham identificado variantes de genes específicas para isso, o estudo acrescentou que nossos genes também podem afetar a impulsividade e como o cérebro responde a recompensas, características que estão ligadas ao distúrbio de uso do álcool, assim como outros tipos de dependência, e que podem influenciar alguém a procurar diversão ou experiências prazerosas, como bebidas mais fortes, sem pensar nas consequências. Já o ambiente familiar na infância também tem um grande impacto em seu comportamento com a bebida. Se uma pessoa for criada numa casa onde é normal beber em excesso, e se ela tiver associações positivas com a bebida, será mais propensa a experimentar, sendo a idade em que começa faz uma grande diferença em termos do nível de risco. Aproximadamente 16% das pessoas que experimentam bebida alcoólica entre os 11 e 12 anos de idade desenvolvem uma dependência mais tarde, contra apenas 1% das pessoas que começam a beber aos 19 anos ou mais. Especialistas acreditam que isso é porque a exposição precoce ao álcool pode modificar o cérebro enquanto está em desenvolvimento, particularmente em áreas relacionadas ao autocontrole. Uma teoria é que os traumas no início da vida aumentam a reação de estresse do cérebro, e como o álcool é frequentemente usado para acalmar, sentir mais estresse pode muitas vezes levar as pessoas a beber mais. Apesar dos muitos fatores que contribuem para o risco de distúrbio de uso do álcool, só há uma maneira bem radical de eliminá-lo: não beber. Mudando de assunto, o tema agora é educação. Dos 2.700.000 participantes, apenas 60 tiraram a nota máxima na redação do Enem. Mas quais os segredos para conquistar o tão sonhado 1000? Um desses estudantes conta pra gente. Oi, meu nome é Maria Laura Santinclen, eu tenho 20 anos, sou de Chapecó e fui a única catarinense a conquistar o 1000 na redação do Enem desse ano de 2023. Muitas horas de estudo, treino e dedicação. É assim a rotina dos estudantes que conseguiram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na edição de 2023, os participantes tiveram que escrever sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Segundo o INEP, 60 candidatos tiraram 1000 na redação. No ano anterior, foram 18. Acredito que minha rotina tenha sido, a rotina de um estudante normal de cursinho. Eu chegava no cursinho de manhã muito cedo, saía no final da tarde, 6 e pouco, perto das 7, e estudava o dia todo, Esse é o grande segredo, estudar, ter constância, sempre buscar opiniões
de pessoas. Obviamente a gente é estudante, a gente não sabe tudo, mas a gente tem professores ali para nos auxiliar. Eu ia em todos os plantões que eu podia com a minha professora de redação, estava sempre mostrando minhas redações, corrigindo os meus erros e sempre escrevendo. Maria Laura está entre os 60 brasileiros que tiraram nota 1000 na redação do Enem. De Chapecó, no oeste do estado, ela é a única catarinense que atingiu esse feito nesta edição da prova. Durante 2 anos, ela escreveu, em média, 2 redações por semana e estudou 8 horas por dia, de segunda a domingo. Agora, os seus planos estão focados em alcançar a aprovação em medicina em uma universidade federal. Espero que, ao longo do processo ainda tenha o SISU, ainda tenha, enfim, todas essas coisas aí que vem na sequência, mas já estou muito, muito feliz com a minha nota e espero conseguir conquistar o meu sonho. E a seguir, governo do estado divulga calendário de pagamento do IPVA. Então você tem que tomar posse dessa riqueza, desse poder e tomar cuidado para você também não ser uma pessoa abalada, uma pessoa desesperada. Veio uma notícia e você já acha que é o fim. Veio uma situação difícil e você já começa a falar besteira, já pensa em desistir. Aí eu vou perguntar para você, me perdoe com todo respeito, aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Para quem que você está olhando? Porque Jesus falou isso para os discípulos quando eles estavam no barco desesperados, com medo de morrer, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? Jesus falou: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Jesus falou: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será o quê? Atingido. Meu irmãozinho, nós estamos na mão de Deus, quem crê? Nós estamos na mão de Deus, nós somos resgatados, escolhidos, recebemos um reino que não pode ser o quê, meus irmãos? Você pode ver, o diabo faz de tudo para abalar, para tirar a estrutura emocional, para desestabilizar a família, a igreja, a vida do pastor, dos obreiros, dos membros da igreja. Ele faz de tudo, e quem não estiver firme na palavra acaba se abalando, se desesperando, saindo, se desviando, perdendo a cabeça, fazendo loucura. Não, você recebeu um reino, tu tem agora o poder de Deus na tua vida, diga amém, para você usar esse poder de Deus para repreender o mal. Jesus falou para o mar: cala-te, aquieta-te, e houve grande bonança na hora. Até a força da natureza ali, que era manipulada pelo inimigo, que Jesus repreendeu aquilo. O inimigo estava manipulando e Jesus chegou e repreendeu. E a Bíblia diz que o mar se acalmou na hora, o vento se aquietou e houve grande bonança. Diga amém, pessoal. E aí Jesus falou: olha, aquele que crê em mim, João 14, 12. Aquele que crê em mim, em verdade vos digo que fará as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Então entenda, meu irmão, eu sei que não é fácil não. A Bíblia Sagrada diz que no mundo teremos aflições, mas olha o que diz o Salmo 91: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não será o quê? Atingido. Nós temos que olhar sempre para o nosso Deus, como a Escritura Sagrada o revela. Deus poderoso para salvar, para curar, para intervir nos momentos mais difíceis, e Ele intervém, não como o homem acha, mas como Ele sabe que é o certo e dá a solução. E a intervenção de Deus não custa nada. Você não tem que fazer uma penitência, um sacrifício, fazer promessas para Ele intervir. Ao contrário, você tem que conhecer as promessas dEle na Escritura Sagrada. Aquelas que saltam aos seus olhos, que chamam a sua atenção. Ali Deus está dizendo: isto é para você. Aí você crê e Deus opera. E desse modo Ele tem feito maravilhas por todas as partes onde o Evangelho é pregado. Os ministros de Deus que oram pelos enfermos, que oram por problemas sérios, veem a mão de Deus operar de um modo transformador e maravilhoso.
Agora você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo é grátis. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo. Disponível para Android e iOS. E o governo de Criciúma, por meio da Defesa Civil, reforçou os esforços de reparo após as chuvas da última terça-feira. Ontem, as equipes começaram a limpeza das vias e também corte de árvores caídas, devido aos ventos fortes. Segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, a cidade registrou aproximadamente 60 milímetros de chuva em 20 minutos na noite da terça-feira, totalizando 85 milímetros até a manhã de ontem. A Defesa Civil atendeu cerca de 10 ocorrências, incluindo ruas alagadas, movimentos de massa e queda de árvores. Portanto, o governo alerta sobre o descarte inadequado de lixo, destacando a importância de evitar obstruções no sistema pluvial. Mudando de assunto, em 2023, mais de 200 mil cirurgias foram realizadas na rede pública de Santa Catarina. Para alcançar esse número, foram investidos 240 milhões de reais. Um balanço divulgado pelo governo do estado aponta que Santa Catarina bateu recorde de procedimentos cirúrgicos realizados no ano passado. Ao todo, foram operados mais de 200 mil pacientes em 2023. Desses, 125 mil correspondem a cirurgias eletivas. Outros 76 mil foram de cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, sendo 45 mil somente de catarata. O maior número de cirurgias realizadas foram dos aparelhos genital e urinário, remoções de útero e do aparelho digestivo, incluindo hérnias e vesículas, ultrapassando 55 mil procedimentos. Em seguida, estão as cirurgias oncológicas e as ortopédicas, com aproximadamente 15 mil cada. Nas cirurgias eletivas é muito importante a gente lembrar e agradecer sempre o apoio que nós tivemos dos poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Justiça, que destinaram para nós 30 milhões de reais, a bancada federal do último período, que nos disponibilizaram 50 milhões de reais, junto com os recursos da Política Nacional de Redução de Filas e do Governo do Estado, por isso que foi possível realizarmos esse volume de cirurgias, chegando a aproximadamente 240 milhões de reais investidos só em cirurgias eletivas. Além dos recursos, uma série de medidas foram tomadas para agilizar as filas de espera, como o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, lançado em fevereiro de 2023. Nesse cenário, os pacientes oncológicos foram colocados como prioridade na fila. Também houve o aumento de 150 leitos de UTI pelo Estado, o que otimizou a capacidade de realizar cirurgias. Neste ano de 2024, queremos operar ainda mais, porque agora nós temos a tabela catarinense de cirurgias, ou seja, o Estado de Santa Catarina está complementando a tabela do Ministério da Saúde, chegando aí para alguns procedimentos até 12 vezes a tabela, em especial olhando os pacientes da urologia e das cirurgias ortopédicas, que é onde a gente tem ainda a maior dificuldade. Para 2024, 650 milhões de reais devem ser repassados aos hospitais filantrópicos, de forma regular e automática, além dos valores para cirurgias eletivas por produção. Isso faz parte do Programa de Valorização dos Hospitais, lançado pelo governo do estado em dezembro do ano passado. O assunto agora é economia. A Secretaria da Fazenda de Santa Catarina divulgou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para esse ano. A alíquota segue de 2% para veículos de passeio e de 1% para veículos de 2 ou 3 rodas. Com a manutenção do imposto no mesmo patamar de anos anteriores, o IPVA catarinense segue abaixo do praticado em pelo menos 24 estados e o planejamento para a arrecadação desse imposto busca facilitar cada vez mais as formas de pagamento para o cidadão.
A arrecadação é muito representativa. Hoje ela representa cerca de 3,7 bilhões de reais, foi o que aconteceu no ano passado, né? Uma alta da ordem de 20%. Para esse ano nós devemos arrecadar cerca de 4 bilhões de reais, é a nossa expectativa, né? E é interessante perceber que uma parte desse recurso, né, vai para o Fundeb, para a educação, cerca de 20%, e os outros 80% são divididos entre os municípios nos quais os veículos são pagos o IPVA e também o Estado de Santa Catarina, né? Então é um recurso bastante democrático, utilizado naturalmente para que a gente possa fazer obras na saúde, na educação e assim por diante. O secretário da Fazenda pretende ainda lançar uma nova modalidade, o pagamento via Pix. A gente vai ter o Pix daqui a 120 dias, então trazendo aí uma nova forma, uma forma mais simples, democrática, né, que permite, né, uma forma mais adequada de fazer também esse encaminhamento. Algumas pessoas podem conseguir a isenção desse pagamento, como portadores de alguma deficiência física ou visual, instituições religiosas ou escolares, entre outros. As principais informações sobre a isenção do IPVA e a modalidade via Pix estão no site da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. A tradicional mega liquidação de Criciúma já tem data marcada. Entre os dias 5 e 10 de fevereiro, os lojistas prometem preços promocionais nos produtos. Neste ano, a ação ocorre nos dias em que antecedem o Carnaval e a expectativa é de aumento no faturamento das vendas em comparação ao ano anterior. A diversidade de produtos em oferta promete atender a todos os gostos e necessidades, com uma ampla variedade de preços especiais. Aproximadamente 500 estabelecimentos devem participar, e a inscrição para os comerciantes é gratuita este ano. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de janeiro, com a oportunidade de participar de um evento preparatório exclusivo no dia 31 deste mês. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando que todas essas notícias você confere acessando nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4, a Hora da Graça para encerrar a programação. Até mais!